Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento está começando. Mas ele está começando pegando carona no programa da semana passada. Você não se lembra? Bom, se você não se lembra, a gente falou sobre dieta mediterrânea, como ela é saudável, como ela é importante. E o papo foi tão bacana que ele rendeu essa parte 2. Então a minha convidada está aqui de novo. Obrigado, doutora Marcela Garcês. E olha, só lembrando, ela é médica nutróloga, mestre em Ciências da Saúde pela Escola de Medicina da PUC do Rio, diretora da Associação Brasileira de Nutrologia e docente do curso nacional de Nutrologia da Abram. E hoje a gente está aqui para continuar esse papo tão bacana sobre alimentação. Um problema complexo, você vai ter vários pontos ali que você tem que atuar, né? Então, nessa sua fala, por exemplo, você falou da questão cultural. Claro, o Brasil ele tem uma questão cultural, até pela colonização, que favorece muito o consumo de açúcar, enfim, e isso é da nossa cultura. E aí eu quero chegar na Coreia daqui a pouco. Você tem uma outra coisa que, se na década de 80 eu não precisava pensar para comer saudável, porque na nossa cultura era arroz, feijão, salada e uma proteína, esse era nessa década de 70, década de 80, hoje, com tanta variedade, fiz esse documentário, viajando vários países, e vi que os lugares onde você consegue uma política mais eficiente são lugares onde você tem uma política pública, né? Então, por exemplo, o MyPlate nos Estados Unidos, onde eles vão ensinando a população, porque hoje é o que você falou, é um desafio, a pessoa desce num restaurante por quilo. Que é justamente esse prato da metade, esse é o MyPlate. É prato isso. Que a metade é vegetal, Exato. um quarto... Só que há 30 anos eu não precisava pensar nisso. Hoje, infelizmente, a população vai ter que pensar nisso. E não é que a gente é ditador, isso é uma questão de saúde, né? E se os governos, os prefeitos, enfim, a parte pública não entender que se não fizer uma campanha de saúde pública ensinando isso, você não vai conseguir. E aí tem dois exemplos que eu quero dar. Você falou, a dieta toda saudável, se for numa quantidade muito grande, não serve. Eu lembro que num dos Medidas Certas, não vou falar o nome do participante, a gente foi num restaurante absolutamente dito como saudável ali no Leblon, ele fez o prato dele, quando ele sentou na mesa, eu achei que era uma pegadinha, porque estava sendo filmado, eu falei, ele está esperando que eu fale alguma coisa, porque o prato dele deu 1,3 kg. E eu não aguentei, eu falei, mas é sério isso? Ele falou, por quê, Atala? Não posso comer? Aqui é tudo saudável. Eu falei, mas nessa quantidade... É o que você falou, ele deve ter jogado umas 10 colheres de azeite ali, entendeu? Não tem como. Então, a quantidade ela é importante. E aí, eu tive algumas entrevistas, e uma muito interessante na Coreia do Sul foi com a pessoa nutricionista responsável pelo programa de saúde e nutrição do pessoal na Coreia do Sul. Bom, vamos lá. Coreia do Sul, expectativa de vida de 84 anos. Né? São praticamente 10 anos a mais do que a expectativa de vida do povo brasileiro. O que eles fortemente controlam lá? Tamanho de porção. Parte cultural. Eles têm o prato deles, o consumo de arroz deles é 3 vezes maior do que o consumo do brasileiro per capita. Eles têm arroz no café da manhã, no almoço e no jantar. Uma quantidade pequena de arroz, mas está presente em todas as refeições. Invariavelmente tem uma proteína, normalmente peixe, mas, eventualmente, você tem uma carne de porco, uma carne e legumes fermentados. E aí ela fala o seguinte, legumes fermentados para a gente foi uma necessidade, porque o nosso país ele é pequeno, a gente não planta e tudo dá, a gente tem um período de muito frio, a gente passou por guerra, então a gente tinha que fermentar isso para que pudesse
durar. E aí depois descobriu que isso era maravilhoso, né? E ainda faz bem para a saúde, ajuda a microbiota, Isso. tem tudo isso. E aí ela fala, o problema do Brasil é a fartura. É a fartura. Exatamente. Não, e tem uma cultura, porque nós chegamos aqui, quer dizer, nós chegamos aqui, os nossos familiares chegaram no Brasil, normalmente depois de guerras, etc. Então, você tem uma cultura de que as pessoas têm que ter mesas fartas, têm que ter pratos grandes, senão parece que se entende? Ter um comportamento como fazem lá na Europa, por exemplo, se você vai comer na casa de alguém, perguntam para você quantas batatas você vai comer e vão cozinhar Aqui a batata. seria uma indelicadeza Aqui uma monstra. delicadeza total. Lá fazem isso. Se você vai comer, se perguntam para você, você vai comer quantas batatas? Você come uma ou duas? E aí cozinham a batata. Até Quantas tem? Quantas? Quero todas. Enfim, Márcio. E ainda não cheguei no assunto nefrálgico que você pincelou, que foi o açúcar. Eu digo, o açúcar, que eu até anotei aqui, açúcar é algo que na dieta mediterrânea está lá no topo da pirâmide mediterrânea. Nós temos uma pirâmide alimentar da dieta mediterrânea. E os doces, o açúcar, para quem realmente tem o estilo de vida mediterrâneo, a convivialidade na mesa, quer dizer, esse é um dos itens, essa necessidade e essa importância de fazer as refeições à mesa, junto com a família, mesmo que a família seja uma ou duas pessoas, as pessoas sentam à mesa e aquele momento é um momento sagrado de fazer uma refeição e perceber o que está comendo. Então, eu digo, são vários conceitos que fazem. Tem essa questão do mindful eating, que é você perceber o que está comendo, e você só consegue perceber o que está comendo se você não estiver na frente de uma tela, se você não estiver assistindo um filme de aventura, se você não está na frente do computador, se você não está trabalhando ou no trânsito e comendo ao mesmo tempo. Você só consegue perceber o que está comendo se você estiver sentado à mesa e percebendo os alimentos que você está escolhendo colocar para dentro do seu corpo. Bom, com relação ao açúcar, nós temos outros dados, Márcio. No Brasil, e isso é uma pesquisa do Ministério da Saúde, o brasileiro consome, em média, a população toda, de 0 a 100 anos, consome 80 gramas de açúcar dia. E açúcar. Quando eu falo açúcar, é açúcares. A OMS orienta que se consuma no máximo 50 gramas de proteína dia. De açúcar. Desculpa, não de proteína, de açúcar dia. Esse é o consumo máximo, mas o ideal seria 25. E para as pessoas que têm doenças, quer dizer, patologias que concursam com consumo excessivo de açúcar, como obesidade e diabetes, deveriam comer no máximo 12,5 gramas. Então, quando começam os outros modismos, que as pessoas dizem, tira isso, tira aquilo, tira tais grupos de todo mundo, porque isso faz mal, eu digo, se quer tirar alguma coisa de todo mundo, orientar que todo mundo reduza o consumo de açúcar. E, particularmente, um açúcar chamado sacarose, que é aquilo que vai nos alimentos ou nos líquidos para adoçá-los. Então, se você comer um alimento adocicado, e ele é adocicado naturalmente, como uma fruta, por exemplo, Márcio, você pode comer. Mas se você vai comer, digamos, um bolo ou um biscoito doce, que você sabe que ele é doce porque recebeu açúcar, pense 2 vezes antes de comer. E a mesma coisa com relação aos líquidos. Quando uma pessoa toma um refrigerante ou um suco adoçado ou qualquer bebida adoçada, um chá, um café adoçado, um cafezinho adoçado com açúcar, é a mesma coisa que a pessoa tivesse tomado café sem açúcar e comido um brigadeirozinho. A questão do açúcar, esses dados que você trouxe, né? Então a OMS fala de 10% no máximo das calorias, baseando numa dieta de 2.000 calorias. Claro que tem gente que pode comer um pouco mais, tem gente que acaba comendo um pouco menos. Mas o que me chama a atenção é que o estudo de consumo do açúcar do brasileiro mostra que mais de 70% desse consumo ele é adicionado. Ele é adicionado. Então entra o problema cultural. Eu que fiz muitas intervenções em locais muito vulneráveis, muito pobres mesmo, como
Itaquera, que era a região mais vulnerável de São Paulo, você não acha nem em UBS, Unidade Básica de Saúde, e nem em nenhuma padaria o café que já não vem adoçado. Então a pessoa acaba fazendo esse consumo realmente excessivo. Não à toa eu gosto de algumas recomendações da OMS, que é controlar esse consumo do açúcar, do sal, da gordura saturada. E você falou da dieta mediterrânea, consumir fibras. Fibras, que hoje o brasileiro consome muito menos do que o recomendado. E na dieta mediterrânea, eles usam muito na dieta mediterrânea ervas aromáticas para temperar, então o consumo de sal é menor. Que também temos dados aqui no Brasil, o brasileiro consome em média 12 gramas de sal, sendo que no máximo deveria comer 5. E depois de muito esforço da indústria, etc., entendendo que esse consumo era mais do que o dobro na população em geral, consumindo exatamente como se faz com açúcar, se reduziu para 9 gramas dia, mas ainda está muito aquém dos 5 máximos gramas de sal dia. Então, Márcio, eu digo, os conceitos, nós temos, eu pareço um disco furado e vou continuar assim até o fim da minha vida. Eu digo, a alimentação é prioridade na vida das pessoas. Fazer boas escolhas alimentares impactam na expectativa de vida, na qualidade de vida, porque hoje nós vivemos, nem que não queiramos, nós vamos viver. A escolha é qual é a hora que você vai começar a manejar doenças, porque se você tiver maus hábitos, você vai viver, mas vai viver uma quantidade enorme de anos doente. Sim. Não vai morrer antes. Essa luta sua, essa luta minha... Essa luta nossa. Ela é fadada ao fracasso. Não, eu não penso assim. Eu não penso assim. Nós não somos... Muito fracasso. Não. Muito. Porque se você pega nos últimos 20, 30 anos, a gente nunca falou tanto, né? A gente nunca deu tanta informação. Então, a gente acha que a gente tem sucesso porque individualmente a gente consegue que os nossos pacientes mudem. Eu venho aqui na rádio e tal, na TV, sei lá, em multiplataformas, a gente fala, a gente parte para essa informação, mas para a grande maioria das pessoas no Brasil que tem uma condição limitada, é muito difícil porque o meio ambiente não ajuda. Não ajuda. Acho que a gente só vai ter sucesso quando esse nosso discurso foi entendido como uma política de saúde pública. Porque custa muito caro. Custa caro para a saúde pública e custa caro para a população em geral. E eles não percebem isso. As populações onde mais nós temos os maiores índices de obesidade e obesidade mais grave são as populações menos favorecidas economicamente. E aí nós temos um grande problema, porque temos o grande obeso, desnutrido, sarcopênico. E só que todo mundo paga a conta. Todo mundo paga essa conta. Seja no plano de saúde, no sistema público. No sistema público, na qualidade de vida, na qualidade laboral dessas pessoas, na questão da cognição, na questão emocional. Então, as políticas públicas com relação à orientação alimentar deveriam partir lá do berçário. A criança tinha que saber o que é uma proteína, o que é um carboidrato, o que é uma gordura. Por incrível que possa parecer, nós temos pessoas de nível superior da área da saúde que não sabem o que é uma proteína, o que é um carboidrato complexo e carboidrato simples. Um prato. Não preciso muito longe. Um prato. Qual gordura é boa, qual não é. E eu te digo, Márcio, pessoas com formação. Imagina a população que não tem acesso às informações. Então, eu digo assim, nossa luta não está fadada ao fracasso. Nós somos uma voz que grita no deserto, mas a gente continuamos, temos que acreditar. Porque eu acho até sacanagem com a população, entendeu? Permitir. Aí falar, não vou entrar nesse tema, a gente te chama de novo para a gente falar de gordofobia, mas quando se trata de obesidade, as pessoas... gente, calma lá. Não sou eu, não é a doutora que está falando que obesidade é doença, né? Então, a gente tem que entender isso. Estados Unidos hoje gasta 22% do PIB com saúde, e só aumenta o número de doenças crônicas, só aumenta
piora de qualidade de vida. O Brasil Porque o mercado é muito mais forte. O Brasil Os interesses são mais fortes. Eu digo, se nós fôssemos pensar na questão do açúcar, da sacarose, que é algo absolutamente dispensável na vida de todos, porque nós precisamos de glicose, Márcio. Não precisamos de açúcar branco, de sacarose. Eu digo, eu sou favorável de que devia ter assim uma pessoa fazendo hemodiálise uma foto, ou o açúcar deveria ter um imposto super alto como tem o cigarro. Eu não sei. Aí você mexe com vários outros interesses e é um negócio complicado. O açúcar já é super taxado aqui, né? Você pega um refrigerante, mais de 52% do refrigerante entendeu? Então, quando você tem uma medida isolada, é só jogar para a plateia. Sim. Então, em países que fizeram isso, sei lá, como o México, como a Austrália, teve o paradoxo do açúcar. Você aumenta o imposto, o cara diminui um pouco o consumo, mais ou menos ele só troca, né? Porque o cara que tem muita grana, ele não vai se importar de pagar 2 centavos a mais, 5 no refrigerante. Quem tem menos troca a marca. E toma mais barato, menos equilibrado. Enfim, você entende? Sim. Isso. Então, você tem que ter... Eu não sei. Uma educação. Refrigerante é algo que não deveria nem existir, né, Márcio? Mas você veja, você mexe com... o ponto é... eu gosto muito do modelo de todos os países que eu viajei. O da Coreia do Sul foi o mais legal que eu vi. Você tem o refrigerante? Você tem. Você não consegue comprar um refrigerante maior do que uma daqueles que a gente acha que é até enfeite hoje. Né? Você tem a questão das porções para tudo. Eu lembro. Não, mas isso é política pública. Você veja bem. Quer dizer, algo que faz tão mal, só pode ser vendido em pequenas porções e não em 3 litros. Engradados. E virou cultural. Então, por exemplo, a gente saiu dos Estados Unidos, onde a gente fez N entrevistas com o pessoal lá, pessoal da Michelle Obama e tal. E para mim é um clássico. Eu, mais 6 pessoas da equipe, a gente indo para o restaurante, a gente pediu 3 sobremesas, né? Dessas cheesecake, e sobrou para 6 pessoas, para 7 comigo. A gente foi para a Coreia. E a gente chegou e foi comer no restaurante do hotel. E a gente pediu 3 para 7. Não dava. Era uma para um. Porque era pequenininha. Minúscula. Muito pequenininha. Sim. E aí eu lembro que depois de quase uma semana lá, eu falei, galera, eu quero ir naquela franquia americana ali, porque eu quero comer grande. Eu quero comer. Sentei lá, falei, olha, eu quero aquela batata frita, eu quero a minha costelinha com legumes e beleza. Quando veio a costela, veio muito pequena, porque lá é regulamentado. Então, são vários aspectos de uma boa alimentação. Eu espero que a gente não perca a vontade de falar, de tentar. De inspirar as pessoas a cuidarem. Tudo é um conjunto, Márcio. E a dieta mediterrânea é um exemplo disso. Na verdade, a dieta mediterrânea é um todo, é um estilo de vida que funciona bem naquelas cidadezinhas onde as pessoas são extremamente longevas e vão a pé todos os dias comprar os seus vegetais e fazer suas refeições. Algo surreal para quem mora numa cidade grande no Brasil. Mas o conceito é um conceito que pode ser interessante, pode não ser interessante para nós que vivemos uma vida corrida, etc., mas às vezes a pessoa que mora aqui na periferia de São Paulo consegue ter uma horta em casa. Enfim, eu digo, não é fácil, Márcio, não é fácil nem nós conseguirmos que os nossos pacientes, as pessoas que nós orientamos, adotem melhores hábitos alimentares, assim como não é fácil você inspirar e orientar e fazer com que o teu paciente adote uma prática de atividade física adequada. Mas nós não podemos desistir. Acho que a parte mais difícil é convencer os políticos. Agora, exatamente. Que isso vai fazer com que se gaste muito menos em tratamento de hipertensão, diabetes, em construção de hospitais. Só para você ter ideia, a Secretaria de Esportes de São Paulo ela tem um orçamento menor do que o custo dos remédios de diabetes e hipertensão na rede pública. Eu acredito. Então, é a indústria da doença. É a indústria da doença. Mas construir hospital dá dinheiro. Exatamente. Né? Mas, assim, o que eu te digo, Márcio,
é que realmente é só com políticas públicas e robustas. E batendo com vara de vergalhão nos políticos. Políticas públicas robustas e sustentadas, quer dizer, elas não podem ficar limitadas a um período de determinado governo, quer dizer, isso porque é uma construção de gerações para mudar a cabeça, orientar. Na verdade, tem que começar lá com as crianças, pequenininhas, nas escolas. Isso tem que fazer parte da grade. Mas não dá voto. Viu? Da grade, da educação. Não dá voto. Da área da saúde. Não é um problema só de saúde, é um problema de educação. Eu estava numa palestra uma vez da CBN, se não me engano, era o Max Geringer, que ele subiu no palco depois e falou, era época de eleição. Ele falou, se tem uma pessoa entre todos nós aqui que nunca vai ganhar uma eleição, é o Márcio, porque o que ele fala não dá voto. Não, mas enfim, eu acho que nós temos que ter... Eu acho que a pandemia também veio aí, esse período de pandemia, até para as pessoas ficarem atentas, que o nosso bem maior, Márcio, é a saúde. Tirando a saúde... Não, se você não tem saúde, se você ficar sem saúde, a tua vida dá um giro de 180 graus e você se perde. Então, e você vê pessoas, quer dizer, eu digo os obesos, os doentes metabólicos, ou etc., ou as pessoas que não fazem atividade física, os sarcopênicos, são pessoas que vivem tratando da sua doença. Eu tenho um amigo que é um médico chamado Dr. Paulo Hoff, o cara, né, da oncologia. E eu estava conversando com ele uma vez e ele falou, Márcio, dura 3 meses o susto. 3 meses. 3 meses. 3 meses. O cara saiu do câncer, fez químio, curou. Fala, não, doutor, agora vai. Eu vou 3 meses ele está na vida normal, infelizmente. Nem me fala, Márcio, porque eu acompanho pacientes assim, eu acompanho. Eu digo, normalmente a nutrologia e a área onde eu atuo na nutrologia, que é justamente a prevenção de doenças do envelhecimento, etc., pega justamente isso, quer dizer, o paciente que teve um diagnóstico de câncer vem, nós preparamos para a cirurgia e ele volta e vem anualmente ou a cada 6 meses. No primeiro ano está tudo em ordem, fazendo atividade física, tomando os suplementos, comendo direitinho, etc. Passa 2, 3 anos, ainda não está, nem termina o período de remissão e a pessoa voltou nos hábitos, naquilo que a fez adoecer. Que a fez adoecer. Eu não estou falando só do câncer, mas de outras doenças. Claro. Quer dizer, um infarto agudo. Sim. Quer dizer, que a pessoa tem que mudar estilo de vida depois, que tem que aproveitar a oportunidade que teve e realmente passar 1, 2 anos, volta com todo o estresse, volta a fumar, volta a comer errado. É isso mesmo. Assim vai. Mas a gente não desiste. Eu digo, nós estamos aqui, somos apaixonados pelo que fazemos e eu digo, não tem sentido que nós estudemos, a gente orienta pesquisas, etc. Eu digo, não tem sentido que a gente fique com o nosso conhecimento fechado dentro de 4 paredes do consultório, ou seja, das 4 paredes da tua sala de ensino para formar médicos, nutrólogos, se a gente não conseguir dividir com a sociedade esse conhecimento. Não tem sentido um conhecimento que não seja dividido com a sociedade. Seja uma sociedade que tem investimento público ou não. Mas, enfim, realmente, quando a gente percebe, são mais de 30 anos que eu tenho de atuação na medicina, e, logicamente, que a gente consegue mudar aquela questão individual, mas as políticas públicas é que vão conseguir mudar o coletivo. Mas tendo cabeças informadas e pessoas com conhecimento para trazer essas informações para as populações, é já pelo menos uma parte do caminho. A gente vai fazer um programa só depois sobre vaidade, porque aí você tem 500 mil linhas, o cara vai na vaidade, o dele é que tem que valer e ele está muito pouco preocupado com a população. Mas eu quero agradecer demais. Eu acho que esse programa tinha que ter 1h30 com você, porque a gente tem muita coisa para falar sobre esse tema. Espero te receber novamente aqui. Vai ser um prazer. Poder falar horas e horas, quando você quiser. Vai ser um prazer enorme, eu estou aqui, estamos em contato, Márcio, fique tranquilo, que eu digo assim, realmente é um assunto assim para um dia inteiro de conversa e alinhar conceitos. Eu acho que trazer para a população
e aqui com essa possibilidade de nós falarmos não só num ambiente científico ou num ambiente fechado do consultório, poder falar para a população em geral e inspirá-los, ou pelo menos deixá-los atentos, reflexivos com aquilo que comem, ficarem mais atentos com as suas escolhas, tentarem comer mais proteína, tentar fazer uma atividade física, tentar, se for colocar, quer dizer, aquela pessoa que já investe num azeite de oliva, colocar menos na sua salada, não é porque ele é saudável que pode ser consumido à vontade, isso não é um vegetal, não é uma folha, é um azeite, é uma gordura, é boa, mas tem calorias. Boa. Enfim, Márcio, muito obrigada pelo convite, será um prazer sempre estar aqui com você. Vamos sim. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Tenho certeza que você gostou desse papo e já está compartilhando com os amigos. Olha, baixe agora mesmo e ouça o nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas de áudio e, claro, no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e do Bruno Teixeira. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.